Estamos aqui mais uma vez e o nosso prazer é poder falar da palavra de Deus, é poder ouvir o que Deus tem para nós. E cada vez que eu vou falar, que eu vou dirigir a palavra de Deus é, num grupo, ou na igreja, ou em palestra, ou seja onde for, eu sempre oro e pergunto a Deus o que eu devo falar. Sempre pergunto, porque eu sei que Deus tem uma mensagem, eu sei que Deus quer falar. Quando eu vou à igreja, seja nos cultos de quarta-feira, domingo, sábado, em uma outra reunião, em qualquer outro momento, eu também oro a Deus. Eu falo, Senhor, fala comigo. Eu não estou indo à igreja apenas para sentar e ouvir. Eu estou indo para adorar, para glorificar, mas eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me alerte, eu quero que o Senhor me corrija, eu quero que o Senhor me repreenda, eu quero que o Senhor me acarinhe, eu quero que o Senhor chame a minha atenção, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor fale comigo. Então, isso para mim é muito importante, eu não brinco com isso. Eu acredito que aqueles que buscam a Deus, que buscam servir a Deus, não perdem a oportunidade de querer ouvir a sua palavra. E isso faz ficar mais sério ainda, né? É mais comprometedor ainda quando a pessoa vai com essa intenção. Eu vim para ouvir a palavra de Deus, eu vim porque eu quero tomar para mim essa mensagem. É diferente quando você ora dessa forma. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo através dessa mensagem. E nós que vamos levar a mensagem ficamos, então, bem comprometidos, porque a gente tem, então, a consciência de que estamos levando uma mensagem que as pessoas estão aguardando ouvir. E não diferente dessa vez, fiz a mesma coisa, orei, falei, e confesso que olhei o tema e falei para Deus, Senhor, o senhor tem certeza que é isso? Tem certeza? Falei com Deus, conversei com ele, e aí, então, e tentei, vou ser sincera, quase que eu fiz igual o Jonas, fui fugindo para um lado e para o outro para poder não falar desse tema, mas não teve jeito, porque, como eu disse, eu oro e tenho um compromisso com Deus, então, para mim fugir disso ia ser difícil, né? Porque eu ia falar, Senhor, para onde que eu vou, então? Se eu não falar, eu vou falar o quê? Mas o tema que Deus nos mandou essa manhã é um tema de uma coisa que para nós é tão agradável e às vezes é tão complicado. O tema nosso dessa manhã é a lei de Deus. A lei de Deus na família, a lei de Deus na minha vida, a lei de Deus na prática, a lei de Deus. E eu tenho um trecho aqui que diz assim, foi justamente o primeiro texto em que eu li. Diz que Jesus não veio, o Senhor não veio para abrogar a lei, mas para cumprir. E aí eu li esse texto e falei, meu Deus, me mostra o que é que o Senhor quer que eu fale. E eu estou sendo sincera, estou abrindo meu coração aqui para os irmãos. Porque quando a gente fala de lei, para nós aqui todos, a grande maioria aqui somos adventistas do sétimo dia, nós somos pessoas que lutamos na nossa vida para observar a lei. E o meu tema é falar sobre, o ponto central aqui meu é família. A Roseli me falou, Sueli, você pode levar uma mensagem sobre família todas as vezes, tal, e aí conversei com o irmão Jackson e perguntei se o tema poderia ser outro, ou se ele queria que eu abordasse um tema sobre família. E ele falou que sim, que eu poderia continuar dentro do meu chamado aqui, que é falar sobre família. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre lei, família, e aí, queridos, eu digo uma coisa para vocês. Eu comecei então numa linha da seguinte forma: por que que as famílias estão vivendo da maneira que estão? Totalmente desnorteadas, sem saberem para onde vão. Por que que a gente olha cada dia mais nas manchetes, nas notícias? Hoje eu sei que as pessoas não estão esperando uma manchete de TV, uma chamada de jornal para poder então receber uma informação. Você vê chamadas na sua mente todo o tempo, em todo momento que você abre o celular, você vê aí notícias e notícias e notícias. E só o que a gente vê são famílias totalmente perdidas. Ontem eu li uma matéria em que a pessoa estava indignada, porque estava dizendo, a matéria dizia que agora um homem vai poder engravidar. Um homem vai poder engravidar e vai poder ter filhos. Nós sabemos que a ciência está avançando de uma forma absurda. E quando eu falo isso com meu marido, ele fala assim, mas Deus vai pôr termo. Vai chegar uma hora
que Deus põe um termo. Sabemos que vai ter uma hora que Deus vai pôr termo. Deus vai fechar a porta, como fechou a porta da arca. Nós sabemos disso. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que continuar convivendo aqui. E nós precisamos fazer com que a nossa família seja uma família abençoada, seja uma família que leve a palavra de Deus. E, queridos, isso tem se tornado cada dia mais difícil na vida dos membros da igreja. E eu não quero ser portadora de más notícias, e eu não quero ser uma pessoa que venha dizer assim, puxa, isso desestimula qualquer pessoa. Isto é a realidade que nós estamos vivendo. Os filhos estão de fato se tornando desobedientes, arrogantes, blasfemos. Tudo isso tem acontecido. E os pais têm sim cada dia mais irritado os filhos. Mas onde que se começa tudo isso? Quando a gente começa transgredindo a lei. Toda casa tem uma lei. Todo lar tem uma lei. Eu não sei quais as leis que vocês têm aí, mas na nossa casa existem leis. Desde quando você tomar banho, enxuga o banheiro. É uma lei que parece tão simples, né? Olha, quando você sair do banho, então deixa tudo organizado para o próximo. Isso eu falo no lar em casas onde todos são adultos já, né? Na casa em que existem só crianças, a mãe ainda faz isso, né? Corre lá, limpa tudo, organiza tudo, para que a próxima pessoa que vai entrar encontre tudo organizado. E como é triste quando a gente entra num banheiro que a pessoa usou e deixou tudo desorganizado. Porque a pessoa não guardou a lei, não observou a lei. Qual era a lei? Quando você sair do banheiro, deixe tudo organizado. Então, parece uma coisa muito simples, mas causa um grande transtorno para as próximas pessoas que vêm usar o banheiro. E quando são os da casa, um entra, reclama, outro entra, reclama, um acha ruim, outro acha ruim, e quando entra uma visita? Aí você já se preocupa mais, opa, peraí, por que você deixou o banheiro assim? Olha, chegou uma visita inesperada e pegou o banheiro totalmente desorganizado. Então, o que eu quero usar esse exemplo simples para falar com vocês aqui. Quando a pessoa não consegue observar uma lei, ela vai transgredir as outras. E isso vai se tornar um grande problema. Parece que somente transgressões grandes, ou pecados grandes, ou coisas grandes aborrecem a Deus. Ou é chamado transgressão da lei, um pecado grande. Mas não, é das pequenas transgressões, daquelas que parece insignificante. Mas toda vez que nós não observamos a lei, nós estamos ou deixando sem fazer, e isso danifica, atrapalha a vida de outras pessoas, ou você está esperando que alguém faça para você. Né? Muitas vezes os filhos adolescentes, e eu vou usar aqui porque eu já tive meus filhos adolescentes, hoje são adultos, mas em casa, não sei se eu já falei, mas em casa hoje em dia somos só eu e meu marido. Nossa última filha se casou, vai fazer 2 anos esse ano que ela se casou, e foi a última a se casar, os outros todos já se casaram há bastante tempo, moram todos longe, moram todos aqui nos Estados Unidos, só eu e meu marido que moramos no Brasil, somos só nós dois. E já tem aí bastante tempo. Bom, desde que a última casou, vai ter 1 ano e meio, daqui a pouco faz 2 anos. Então, nós dois ali, a gente se organiza de uma forma que tá tudo sempre no lugar, né? Mas não foi assim sempre. Na adolescência, os meninos deixavam mesmo bagunçado. Uma casa com 3 homens e uma menina. Com um pai 4, né? Então, nós éramos em 6 em casa naquela época. 4 homens e 2 mulheres. E eles deixavam desorganizado às vezes. E eu tinha que estar sempre, constantemente falando, lembrando, e falava, bom, se você não fizer, vai sobrar para mim, ou para a irmã, ou para outra pessoa. Então a gente precisa obedecer, desde as pequenas. E a gente não leva isso em conta no nosso dia a dia, na correria, na ansiedade, no estresse, na angústia, no medo, em tantos sentimentos que nós temos, nós muitas vezes abrimos mão da obediência. E quando a gente abre mão da obediência, a casa começa a ficar totalmente desorganizada. E a gente costuma dizer no meu trabalho, a gente tem uma frase que diz que a casa desorganizada, a cama desorganizada faz com que a mente fique desorganizada. Na realidade, a casa desorganizada só mostra que a mente está desorganizada, né? Não é a casa que desorganiza para a mente desorganizar, mas a mente desorganizada faz com que a casa seja desorganizada.
Então, quando você entra numa casa que vê tudo desorganizado, você pode ver que é fruto de uma mente que está desorganizada. E aí, no que diz respeito a Deus e a Bíblia e a palavra de Deus, nós temos que ter um cuidado muito especial, meus queridos. Disso depende disso depende a nossa vida com Deus. Precisamos estar organizados. Então precisamos, e para estar organizado é preciso obedecer. Aquela casa em que é estabelecido regras, em que os pais colocam regras e os pais cumprem essas regras para que os filhos observem, para que os filhos vejam, esses pais vão ter paz de espírito. Porque quando esses filhos desobedecerem, e sim eles vão desobedecer, são filhos. Eles vão se lembrar sim de como você faz, de como você fazia. Eu digo para vocês, é impossível um filho se tornar rebelde, desobediente, sem se lembrar do que os pais fazem. Isso não isenta filho nenhum de errar, e nem pais, somos todos seres humanos. Mas o que eu quero dizer é que, quando a gente mantém a ordem e a obediência nos pequenos detalhes, isso não só vai dar norte para a vida desses filhos, como vai isentar você de culpa. Porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. Vejam que a Bíblia não diz: ensina o menino o caminho, mas ensine o menino no caminho em que deve andar. Por quê? Porque é no caminho, é junto, é do lado, é ali um com o outro em todos os momentos. E na casa a mesma coisa. Então, quando você coloca ordem dentro da sua casa, e eu sei que aqui eu estou falando para várias pessoas, e cada um de vocês aqui, irmãos, cada um de vocês, cada um de nós, porque eu estou aqui junto. Nós temos a nossa casa, a nossa família, e só nós conhecemos os nossos problemas. Só nós conhecemos profundamente. Por mais que as pessoas conheçam alguma coisa, os amigos, os irmãos da igreja, a família, ninguém conhece a fundo mesmo o que se passa dentro da nossa casa. E amém por isso, porque é para ser particular mesmo. É para ser assunto de casa, para a gente tratar em casa, e não para os outros. Mas como só nós conhecemos, só nós sabemos a luta que é para que a lei seja cumprida dentro da nossa casa. Perdão, e aí eu não falo apenas da lei moral de Deus. Eu começo falando das pequenas leis estabelecidas por nós. Porque nós, como pais, estabelecemos leis. Aí eu citei, então, o exemplo do banheiro. Mas toda casa tem leis. Só você sabe as leis da sua casa. Ah, na minha casa é assim que funciona. O outro diz, não, olha, na minha casa funciona dessa forma, na minha funciona assim. Se eu fosse pedir para vocês abrirem aqui os microfones e a gente dialogar sobre isso, cada um ia dizer, olha, Sueli, na minha casa é assim, o outro é assim, e olha, na minha funciona, na minha não está funcionando, na minha eu estou tendo que lutar para fazer funcionar. É essa a nossa luta. E aqui a Bíblia diz o seguinte, olha só que a Bíblia, o que Ellen White diz no livro Mente, Caráter e Personalidade. O Senhor não salva pecadores abrogando sua lei, que é o fundamento do seu governo no céu e na terra. Ou seja, o fundamento do governo de Deus é a lei. E o fundamento dos nossos lares tem que ser a lei. A lei que nós obedecemos pela palavra de Deus e as leis que precisam ser estabelecidas na casa. Quando não existem leis, a casa não funciona. E como é que as coisas começam a dar errada? Olha só o que diz aqui. A transgressão de sua lei em uma única vez que seja, a transgressão da sua lei numa única vez que seja, no menor particular, é pecado. É transgressão, é afastamento de Deus. Deus não pode nos desobrigar da lei, não pode anular o menor dos seus itens, a fim de perdoar o pecado. Ou seja, não é anulando a lei que Deus perdoa o pecado. Não. Então toda lei tem que ser cumprida. Então Deus não perdoa o pecado quando ele
não faz questão que você guarde a lei. Ah, não, não, deixa, não precisa observar. Não é assim. Jesus veio morrer por nós para nos perdoar os pecados. E ele veio como Filho de Deus, como Cristo, para mostrar que é possível, sim, mostrar que é possível observar a lei, não. Porque mostrar a lei para Cristo era uma coisa natural. Aliás, para todos os anjos era natural guardar a lei. Tanto que quando Lúcifer chega no céu dizendo, olha, eu vim dizer para vocês que Deus é tirano e a lei dele é muito pesada, os anjos disseram, mas de que lei você está falando? De que lei você está falando? Porque os anjos faziam aquilo com uma alegria, um amor, uma satisfação tão grande que nunca foi pesado para eles. Então a lei, ela precisa ser prazerosa. A lei não pode ser um fardo que eu carrego. Porque se eu observo a lei como um impedimento para que eu faça qualquer coisa, isso se torna um fardo para qualquer pessoa. A lei do banheiro limpo não é para ser um fardo para ninguém, muito pelo contrário, é para ser uma bênção. Então, quando eu observo a lei de Deus, eu preciso entender que ela existe para que eu seja feliz e para que eu contribua para a felicidade das outras pessoas. Eu não posso abrir mão disso. Se eu abro mão dessa compreensão e dessa ação, eu começo a exigir que alguém guarde a lei por mim. Tá, então, qualquer um, eu uso o banheiro, deixo todo desorganizado, e o próximo que vier ou usa sujo, ou limpe tudo para usar. E aí você olha aquela sujeira e você fala, poxa vida, não é justo, né? Não é justo que eu tenha que pegar o banheiro todo sujo quando eu deixei ele totalmente limpo e organizado. Então, quais são as leis da casa que não estão sendo observadas? Quais são as leis da casa que não estão sendo observadas? E aí você pode dizer, puxa, mas isso aqui nada tem a ver com a lei de Deus. E eu posso garantir para você que tem tudo a ver com a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a base para todas as outras leis. Nós temos um exemplo de uma pessoa na Bíblia que começou transgredindo pequenas coisas. Ele começou cheio de boas intenções. Eu falo de Saul, o primeiro rei de Israel. Deus chamou Saul e ele aceitou o chamado e veio cheio de boas intenções. Servir, obedecer para ele era um prazer no início. Depois aquilo foi se tornando ruim, e ruim, e ruim, e ruim, a ponto dele abrir mão da obediência a Deus. E ele termina os dias dele, como a gente sabe, adorando a Satanás. Então, as coisas que hoje podem parecer simples, e você pode transgredir, Saul começou transgredindo coisas simples. E mais, tudo que ele fazia era para, vamos dizer assim, eu estou fazendo para Deus. Ou então, olha, Deus não vai se importar com isso, é uma coisa tão simples. Deus não vai se importar com isso, é uma coisa tão simples. E por isso, muitas vezes, queridos, nós caímos ou nós nos permitimos cair em erros que podem ser irreparáveis. Podem ser irreparáveis. Eu tenho assistido com pesar, com muito pesar, famílias, pessoas, clientes, tantos clientes e pessoas da família que estão caminhando para caminhos que podem se tornar irreparáveis, andando e transgredindo leis que podem levar à perdição. E Deus está pedindo para você e para mim hoje, tome cuidado com as pequenas coisas, porque ninguém transgride a lei de Deus de uma vez. É preciso não dar atenção para pequenos detalhes da vida. Se a regra é, ao se levantar da mesa, retire o seu prato, a regra é, ao levantar da mesa, retire o seu prato. É tão simples. Mas infelizmente, nós caímos, erramos e pecamos nas coisas simples, acreditando que por ser simples não tem problema,
é indiferente. Não é indiferente, meus queridos. Não é indiferente. As coisas simples existem para compor todo o contexto da história, para compor toda a lei, todas as coisas grandes. Então, eu quero ler um trecho que diz assim: Deus não anula as suas leis. Ele não age contrariamente às mesmas. Não desfaz a obra do pecado, mas ele transforma, mediante sua graça, a maldição e isso transforma-se em bênçãos. As leis de Deus têm um fundamento na mais imutável retidão e são estruturadas de modo que promovem a felicidade dos que as observam. Então, quando alguém disser para você assim, nossa, mas você é daquela igreja e não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não. Não, a nossa resposta é não. Eu sou da igreja, eu sou daquela religião, eu pertenço àquela religião em que o prazer, o nosso prazer está na lei do Senhor. E na sua lei meditamos de dia e de noite. Porque é a lei que nos faz felizes. É a lei que nos ajuda a amar as pessoas. É a lei que nos ajuda a termos um lar feliz e estruturado. Você quer ter uma família bem-sucedida? É preciso que tenha lei. E é preciso que as leis sejam observadas. Quando existe a transgressão da lei, então a família inteira começa a sofrer. Todos começam a sofrer, porque uma pequena ação aqui vai se desencadear num grande problema ali na frente. Então é preciso que a gente observe a lei de Deus para que a gente consiga manter a nossa família nos caminhos. Ah, mas Sueli, e o que fazer com os que se desviam? O que nós podemos fazer com os que deliberadamente não querem observar a lei? As leis da casa, as leis da vida. O que nós podemos fazer? Queridos, nós não podemos fazer nada. A partir do momento em que você está fazendo a sua parte e mostrando como tem que ser feito, e rogando a Deus, você precisa esperar que a pessoa também entenda e também passe a ser um obediente da palavra de Deus. Então, é essa mensagem que eu tinha para hoje, que para mim, em primeiro lugar, e para todos nós precisamos dar atenção a todos os detalhes da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida com os semelhantes, com Deus e conosco mesmo. Porque se nós fizermos assim, nós teremos condições de ter uma vida tranquila e feliz, como a palavra de Deus diz aqui. As leis de Deus têm seu fundamento na mais imutável retidão e são estruturadas de modo que promovem a felicidade dos que as observam. Então, aquele lar onde tem leis para serem cumpridas e as pessoas, os membros da família observam, essa é uma família feliz. E esse é um indivíduo feliz. Então, que Deus nos abençoe para que a gente possa buscar isso na nossa vida, essa retidão, essa forma correta de termos um lar estruturado, uma família estruturada, para que Deus seja honrado. E Deus certamente será honrado. Esse é o meu desejo por todos nós e a minha oração. Amém.